Olá, bem-vindos a mais um Papo Reto e Direto. Hoje o tema é Polícia Federal. Para que serve a Polícia Federal? Qual é a atribuição da Polícia Federal? Qual é o papel da Polícia Federal? Por que dessa questão? Estou trazendo essa questão porque eu já ouvi algumas pessoas perguntarem, por exemplo, tentar entender por que a Polícia Federal não participa da elucidação de um determinado crime. Por exemplo, aconteceu um homicídio bárbaro no seu bairro, e aí você fala, poxa, de repente a investigação desse crime seria mais rápida, mais eficaz se tivesse a participação da Polícia Federal. Por que a Polícia Federal não elucida esse crime? Por que a Polícia Federal não cuida de um roubo de carro? Se foi assaltado, levaram o seu carro, eu vou lá na Polícia Federal fazer um BO. Bom, primeiro lugar, primeiro esclarecimento aqui. Polícia Federal não existe BO, boletim de ocorrência, então não tem como você ir à Polícia Federal fazer um boletim de ocorrência. Se você sabe de algum fato criminoso que seja de atribuição da Polícia Federal, você deve fazer uma denúncia. Aí você faz uma denúncia encaminhando a Polícia Federal para o setor responsável da apuração daquele tipo de crime. Essa é uma observação. Agora vamos às atribuições. A Polícia Federal tem sua atribuição estabelecida pela Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 1º. Dentre suas atribuições, ao vivo, sem corte, amador, desculpa as falhas aí, tem como atribuições, realizar a polícia marítima, aéreo e de fronteiras. O que significa isso? A Polícia Federal é responsável pelo controle de portos, aeroportos, é responsável pela imigração, pela entrada e saída de estrangeiros no país, do próprio nacional, é responsável pelo controle e emissão de passaporte. Isso é a Polícia Marítima, Aéreo e de Fronteiras, tá bom? Outra atribuição da Polícia Federal, atuar no combate ao crime do tráfico ilícito de entorpecentes, atribuição da Polícia Federal. Qual outra atribuição? Contrabando e descaminho, atribuição da Polícia Federal, sem prejuízo da atuação das entidades fazendárias, como por exemplo a Receita Federal, que cuida das receitas na esfera da União, e de eventuais receitas estaduais, tá bom? Nos casos de crimes de contrabando e descaminho. Outra atuação da Polícia Federal pelo artigo 144, que a Polícia Federal ela atua quando há bens e interesses da União envolvidos. Então, sempre que for um crime contra bens e interesses da União, quem vai fazer a investigação desse crime é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil nem a Polícia Militar. E por fim, na Constituição Federal, é dever, função da Polícia Federal, exercer com exclusividade a Polícia Judiciária da União. O que é a Polícia Judiciária da União? Polícia Judiciária, grosso modo falando, não vou encher vocês aqui de termos técnicos jurídicos, embora eu seja bacharel em Direito e professor de Direito, eu não vou encher vocês com termos jurídicos, vou tentar sempre facilitar muito a nossa linguagem aqui. A Polícia Judiciária, grosso modo falando, é a parte da polícia que cuida da investigação do crime. Isso é a Polícia Judiciária, tá bom? Então, o que quer dizer isso? Polícia Judiciária da União. Só a Polícia Federal tem a competência de investigar e resolver crimes que envolvem os bens e interesses da União. É isso, simplesmente isso, tá bom? São só essas atribuições da Polícia Federal? Não, essas estão na Constituição Federal. Mas existem outras atribuições que estão em outras legislações. Em legislações que a gente chama de legislação esparsa, porque são legislações soltas, que tratam especificamente de determinados crimes. Então, por exemplo, nós vamos encontrar a atuação da Polícia Federal, estabelecida, por exemplo, na lei que trata sobre segurança privada. Então, é a atribuição da Polícia Federal exercer o controle e fiscalização, inclusive autorização de funcionamento, das empresas que atuam no mercado de segurança privada, tá bom? É outra atribuição da Polícia Federal, que a gente chama de polícia administrativa. Outra função da Polícia Federal é SINARME, que é o controle de armas. Hoje a venda de armas, aquisição de armamento, porte de arma, isso tudo é controle e atribuição da Polícia Federal.
O que mais nós temos? Produtos químicos. Para quem não sabe, visando a gente identificar uma célula criminosa que esteja atuando na confecção de produtos químicos direcionados à produção de entorpecentes como cocaína, LSD, maconha, enfim, qualquer tipo de droga ilícita, a Polícia Federal também atua no controle de produtos químicos. Então, uma empresa que vai trabalhar com a compra e venda, comercialização de determinados produtos químicos, ela tem que ter uma autorização da Polícia Federal e ela é fiscalizada pela Polícia Federal, tá bom? Então, essas são algumas atribuições. Nós temos também, por exemplo, roubo a banco, quando envolve organização criminosa que está atuando em mais de um estado da federação. Atribuição Polícia Federal, pode entrar na elucidação desse crime. Basicamente, essas são as atribuições da Polícia Federal. E quando eu falo para vocês que a Polícia Federal, você tem que ter em mente o seguinte: como é que eu vou entender onde a Polícia Federal atua? Quando houver interesse da União. Pô, legal, mas o que é a União? União é aquela fábrica de açúcar? Não, não é. Também é, mas não é essa união que eu estou falando. É a união de união faz a força? A união dos municípios, estados, Distrito Federal forma a União? Não. A União é um ente de direito público interno, uma pessoa jurídica, que é representada pelos seus órgãos. Quais órgãos? Órgãos federais, de atuação federal. Polícia Federal, Advocacia Geral da União, Receita Federal, Ministério Público Federal, órgãos desse tipo. Eles compõem a União. Pensa grosso modo falando, novamente não vou encher vocês com termos jurídicos, já disse. Grosso modo falando, de comparação para entender, é como se a União fosse uma empresa, tá? Que é representada por essas entidades. Isso é a União, quando eu falo União é isso. Então, se você vê algum crime acontecendo, que é dentro da esfera da União, de interesse da União, a competência vai ser Polícia Federal, tá bom? Existem algumas situações de exceção, né, como tudo há exceção, onde a Polícia Federal, embora não seja a sua competência originária, ela vai poder atuar. Quando há um pedido do Ministro da Justiça, por exemplo, a Polícia Federal, não falei, falo agora, ela é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, nós somos um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, onde nós temos a nossa carreira. A Polícia Federal é uma instituição instituída por lei em carreira única. A Polícia Federal possui carreira única. Só que é uma carreira única composta por vários cargos. Isso aí eu falo mais na frente para vocês entenderem, para não ficar muito complexo. Então o tema de hoje era isso: para que serve a Polícia Federal, qual é a atribuição da Polícia Federal. Então, resumo, não existe boletim de ocorrência na Polícia Federal. Se você quiser comunicar um crime, tem que fazer uma espécie de uma denúncia, encaminhar para o setor correspondente da Polícia Federal. A Polícia Federal não investiga roubo de carro, homicídio que envolvam pessoas onde não há um interesse da União especificamente, sequestro, situações assim. Não adianta, não tem como chamar a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal para resolver esse crime. Não, não existe. Tem atribuição específica e nós temos que obedecer a nossa legislação, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês e eu já deixo aqui o seguinte: duas situaçõezinhas, rapidamente. Um desafio. Eu vou lançar um desafio aqui para vocês que vai durar algumas semanas. Eu quero saber se alguém pode me dizer por que minhoca não pula a corda. É isso mesmo, você ouviu bem. Por que minhoca não pula a corda? Vamos lá, uma brincadeirazinha, uma enquetezinha. Manda para mim um comentário, me diz por que você acha que minhoca não pula a corda. Vamos ver se você descobre. É um desafio, vamos ver. E a segunda coisa é a seguinte: hoje ou amanhã eu vou postar aí um sanduíche que eu fiz um tempo atrás, que ficou muito gostoso. Eu filmei fazendo sanduíche e já sei que vou receber críticas de alguns fãs de sanduíches tradicionais, porque o hambúrguer tem que ser no pão de hambúrguer redondo. O meu não, meu sanduíche no pão de forma quadrado com hambúrguer redondo, tá bom? Então curtam aí depois. Se gostaram desse vídeo, se foi interessante, dê o seu like, curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!